Então vamos trabalhar mais um porquinho. Corte esta câmera aqui, meu amigo, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu conversar com essa galera aqui. Tá gravando aí já? Tá gravando? Legal. Pessoal, tem muita coisa na internet a respeito de administração, a respeito de liderança, a respeito de funções, atribuições. Quais são as coisas que um dono de uma empresa tem que fazer? E o que eu quero trazer para você, com certeza não é nada que eu li em algum livro, com certeza não é nada que eu aprendi em algum PowerPoint, não são frases que eu decorei. Hoje em dia é muito fácil a gente decorar, pessoas decorarem frases, lerem livros e depois fazerem uma apresentação sobre como um proprietário de uma empresa, como o líder de uma empresa precisa se comportar, como um CEO de uma empresa precisa se comportar. Se você está vendo esse vídeo e não sabe o que é um CEO, é nada mais nada menos do que o chefe executivo da empresa. Tá? O que eu quero dizer para você é como um dono de uma empresa precisa se comportar. Olha, isso não é uma tarefa tão simples assim. Até porque o óbvio normalmente é muito difícil, né, de ser dito. E o que eu quero passar para você não é nada que eu aprendi nos livros, não é nada que não são frases de efeito, não é um roteiro para você caminhar, não é necessariamente os 4 passos do sucesso, não é nada disso. É com tanto guru, né, de empresa hoje, com tantas pessoas oferecendo passos para você seguir, me preocupou que após mais de 30 anos liderando pessoas, após mais de 30 anos de CNPJ, que é o que eu tenho, né, mais de 30 anos, me preocupa, às vezes, ver, ler, assistir determinadas pessoas postando coisas, né, na internet. E aí, com tantas coisas, né, com tantas atribuições que a gente como dono de empresa tem, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu separei 4 coisas, 4 atribuições ou 4 funções que você não pode deixar de executar de forma nenhuma. Porque as coisas que a gente tem que fazer como dono são realmente numerosas, né? Mas quais são as 4 que você tem que fazer? São obrigações suas e você não pode delegar. Você aí que é autônomo, você que é um intraempreendedor e quer aprender sobre isso, né? Ter mais uma visão de dono, né? Você que tem uma pequena empresa, desde uma pessoa que não tem nenhum funcionário a pessoas que têm 2, 3, 4 funcionários. Tanto faz. Eu trouxe aqui 4 coisas das quais você não pode deixar de fazer. São suas. Não são frases de efeito, não são coisas que a gente lê em livro, galera. Beleza? São coisas que você não pode deixar de fazer. Então, ó, primeira coisa que você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar faltar capital de giro na sua empresa. Beleza? Então vamos lá? Como é que a gente faz para não deixar faltar capital de giro na nossa empresa? Isso é uma atribuição de dono. Isso só você pode fazer. Você pode, por exemplo, hoje em dia, tem vários bancos de diversas, né, linhagens de banco. Tem os bancos físicos, bancos digitais, que eles têm cartão, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, principalmente, e você pode ter várias datas desse cartão, pode organizar isso para que você possa comprar insumos, pagar prestadores de serviço e até produtos de uma forma parcelada no longo prazo, porque alguns fornecedores te dão mais condições no longo prazo no cartão do que em boleto, por exemplo. Dessa forma, você faz com que o dinheiro dos outros seja colocado na sua empresa. É o famoso DDO. É isso aí. Dinheiro dos outros. É isso. Você usa o DDO dentro da sua empresa. Isso é uma forma de atrair capital de giro para a sua empresa. Dinheiro dos outros. E você faz parcerias com bancos, como a Nação Verde aqui tem inúmeras parcerias. Nós, para os nossos franqueados, por exemplo, nós temos formas de pagar aqui com cartão de crédito de longo prazo, até 8 vezes sem juros. Ao mesmo tempo que nós temos acordos com diversos bancos, e principalmente com operadores de máquina de cartão de crédito, que fazem com que todo o dinheiro que é vendido entre no dia seguinte na conta do nosso franqueado. Então a gente usa essas ferramentas aqui. Então você pode fazer essas duas coisas. Você pode atrair dinheiro dos outros, pagando no longo prazo e também fazendo parcerias para que esse dinheiro entre na sua conta o mais rápido possível. Essa é uma forma de não deixar faltar capital de giro, entendeu, galera? O que mais?
prazos melhores em boleto com seus fornecedores. É uma forma de você atrair, tanto para os prestadores de serviço, como para as pessoas que trabalham com produto. Você pode também pedir descontos, pedir bonificações, não só para suas compras, mas para a entrada dessa nova compra. Por exemplo, quando você aprova um novo fornecedor, faz sentido você pedir uma bonificação. E isso ajuda o seu capital de giro. O que mais? Você vai fazer eventos? Vai fazer eventos, galera? Então o que você faz? Traz bonificação. Para que não só você invista nesse evento, traz bonificação dos parceiros. E isso é uma forma de atrair também capital de giro. Então essa é a primeira atribuição, isso é seu, você não pode deixar de fazer, você não pode deixar a sua empresa se asfixiar. O tempo todo, semana atrás de semana, coloque uma vez por dia no mínimo, uma vez por semana no mínimo, esse tipo de atribuição, para você revisar se você está tomando, né, essas medidas. Algumas preventivas e algumas ativas. Não se esqueça, sempre vá buscar cartões que te dão cashback, cartões de crédito, pessoa física ou jurídica, que te dão pontuação. Por quê? Porque num ciclo de 1 ano de trabalho, você vai ver que aquela pontuação será o 13º do dono da empresa. Nós não temos 13º, não é assim? Nós não temos direito a férias na maioria das vezes. Então você vai pegar aquela pontuação e você vai perceber que no final do ano você vai poder planejar uma viagem, por exemplo, uma semana descansando. Com aquela pontuação do cartão de crédito, você consegue pagar hotel e consegue pagar também passagem ida e volta de avião, tá bom? Eu faço isso com frequência e funciona muito bem para mim, tá bom? Tem alguns parceiros que você se une. Vou falar num vídeo aqui sobre alguns parceiros que você se une e eles mandam passagens para você em troca dessa pontuação, compra essa pontuação de você com dinheiro, trocam por passagem, estadias em hotel, até aluguel de carro. É maravilhoso, tá bom? Já faço isso há muitos anos e funciona. Essa é a primeira atribuição importante. Olha essa segunda atribuição, essa segunda função que você não pode deixar de executar sendo proprietário, intraempreendedor, sendo dono da sua empresa. CEO, dá lá o nome que você gostar. Tá bom? Recrutamento do time interno ou time externo, que são parceiros. Recrutamento de time interno, time externo, que são os seus parceiros. Principalmente no que diz respeito à gestão comercial, time interno, network, time externo. Amor, presta atenção. Essa segunda atribuição. Vamos supor que você tem uma grande empresa, você está me assistindo aqui. Vamos supor que você tem lá, né, 50 colaboradores, funcionários, o nome que você quiser dar aí. 100 funcionários, não importa. Tem muita coisa que realmente não dá para você participar no RH. Eu tenho fábrica, por exemplo, e eu não consigo participar do RH das pessoas da fábrica, realmente não consigo. Agora, você não vai poder tirar essa atribuição de você, ela é uma das principais, que é ser responsável por dizer sim ou não na hora de recrutar seus parceiros no network. Então essa função de network trazer, que é a função externa, essa é uma função que você não pode abrir mão, você não pode terceirizar. E essa função de recrutar, de fazer o gerenciamento comercial do seu time interno, isso você não pode abrir mão. Tá bom? Você como dono de empresa, você tem que estar à frente do recrutamento e seleção, em algum nível do recrutamento e seleção, no que diz respeito à gestão comercial, você está à frente. Se no seu negócio você não está à frente das vendas, seja você um microempreendedor com um funcionário ou nenhum funcionário, não importa. Ah, mas é que eu não tenho funcionário nenhum. Então é com você mesmo, é você com você mesmo e está tudo bem. Você vai ser o gestor na estratégia e você vai executar a estratégia. É simples assim. Então você é responsável por entender que você precisa treinar, você precisa melhorar em vendas, aprender a linguagem da venda. Deixa eu te dizer uma coisa, vendas não é aquilo que a gente quer. E um vendedor não é uma pessoa que, não deu para mais nada na vida, virou vendedor. Não é isso não, amor. Isso aí é o que se pensava na década de 80, lá, né, até a década de 90, isso aí acabou. Vendas hoje é uma área extremamente requisitada nas empresas, são profissionais hoje extremamente requisitados, está em alta, e eu vou te dizer o porquê. Porque, meu amor, a inteligência artificial não vai comprar nada de você. Presta atenção, vendas hoje é o coração de uma empresa. É que eu não dou muito para as vendas. Deixa eu te falar uma coisa. Passe a estudar a respeito. Sabe por quê? Porque vendas é técnica.
Entendeu? Ah, não é que eu sou muito tímido. Ótimo. Muito bom, parabéns, viu? Os tímidos, eles têm um poder de foco e concentração muito maior. Inclusive, em alguns casos, de disciplina também. E você vai precisar muito para entender de como se comunicar. Vendas é técnica. Eu não vou dizer para você que não tem pessoas que já não nasçam com aquele dom, né, com aquele talento inato em vendas. Não vou dizer isso para você. Porque tem. Assim como nas artes, pessoal. Eu tenho uma esposa, por exemplo, que ela nasceu pintando e desenhando. Quem que ensinou ela a pintar e desenhar tão bem? Minha esposa, eu tenho um quadro na minha casa, que a minha esposa pintou, que é eu, ela e meu cachorro, né? E você olha que sim, que normalmente quando a gente faz uma pintura, os artistas quando fazem uma pintura, eles pegam um retrato, uma paisagem e vão pintando em cima. Ela não. Eu não tenho em casa essa foto, eu, ela e o meu cachorro. Eu não tenho essa foto, eu e ela. E ela pintou, mesmo sem uma referência de uma foto, ela pintou eu, ela e meu cachorro. Né? Então assim, ela nasceu com esse talento. Isso acontece em vendas? Acontece. Pessoas extremamente comunicativas, muito boas em network. Isso acontece? Acontece. Você não nasceu com esse talento? Eu também não. Tudo que eu sei de vendas e tudo que eu sei de network é um esforço muito grande que eu fiz na minha personalidade para melhorar. Então, os meus cursos, por exemplo, eu tenho o curso de publicidade, né, comunicação, eu tenho o curso também de administração de empresas com ênfase em RH, eu tenho o curso também, são diplomas, né, eu tenho o curso também de gestão estratégica, e ali eu fui estudando filosofia, psicologia, fui melhorando, me comunicando melhor, fiz um curso de oratória também, fiz um curso para falar em público lá, sei lá, eu há 20 anos atrás, sou virginiano e uma pessoa extremamente tímida. Então, isso não é desculpa, você precisa entender. Você é dono de uma empresa, de uma microempresa? Você é o seu, como é que se diz, o seu patrão? Você é o seu próprio patrão, não é assim? Você é um intraempreendedor, você está trabalhando dentro de empresas? Então, saiba, a função de vendas hoje em dia é das mais requisitadas e é importante que você entenda que hoje é possível se transformar num excelente comunicador, num bom vendedor, mesmo não tendo nascido, né, com essas aptidões, por assim dizer, inatas. Jamais abandone a gestão comercial e o network da sua empresa. Se você é dono, se você é um líder na sua empresa, se você almeja cargos maiores na sua empresa, é fundamental a oratória, se comunicar muito bem, vender e saber fazer network, tanto dentro da sua empresa como fora da sua empresa. Combinado? E isso nos leva a uma terceira função, uma terceira atribuição. E por que não dizer uma terceira obrigação que um dono não pode deixar de executar? Lembram? Tem assim lá dezenas de coisas, lembra que eu comecei falando no começo do vídeo? Agora, essa terceira aqui, você não pode abrir mão, beleza? Você não pode dar um migué, não é assim? Você não pode dar um migué nessa aqui não. Ó, clareza e direção. Clareza e direção é coisa de dono, não tem como abrir mão. Não vai dar para você terceirizar. Clareza e direção, baby. Saber o que aquelas pessoas, tanto no seu network, esses parceiros de trabalho, quanto aquelas pessoas que você recrutou, saber o que cada um deles tem que fazer é uma obrigação sua. Montar esse design, né, por assim dizer, montar esse desenho de cargo, saber exatamente o que cada um tem que fazer, é uma atribuição sua. Se você precisa de ajuda, se você não tem certeza disso, peça. Se você precisa estudar a respeito, estude, mas isso é obrigação sua. Não tem como delegar. Isso é uma obrigação, no mínimo, de você fazer acontecer. Então, dar direção e dar clareza sobre o que cada um pode fazer. Porque eu vou te contar uma coisa. Se tem uma coisa idiota para a gente fazer, é esperar das pessoas algo que elas não têm certeza de que precisam dar. Se tem um plano de idiotice de um dono, é esperar, acreditar que as pessoas devem dar coisas que nós não comunicamos para elas claramente. É um plano de idiotice de um dono. Esse é um plano de dono idiota. Se a pessoa não sabe o que ela tem que dar, como é que ela vai saber o que ela tem que entregar? Não faz sentido. Então, saber exatamente e deixar muito claro através da sua comunicação o que as pessoas precisam entregar, o que você está esperando delas é fundamental. E mais, dar direção. Ricardo, o que é dar direção?
Às vezes eu me sinto um pouco perdido. Eu sei como é que é. Quem é que não se sentiu assim não é dono. Dar direção é fundamentalmente saber dizer não. Isso é dar direção. Aprender a dizer não é dar direção. Quando você tem clareza para onde você tem que ir, quando você tem clareza o que seu time tem que encontrar como objetivo, pessoal, quando você tem essa clareza, fica muito fácil você dizer não, concorda? Por quê? Porque dizer não é manter o foco, é manter a direção. Conseguem entender? Se você consegue dizer não, se você não fica meio malandrinho, querendo pular de um lado para o outro, querendo se aproveitar de absolutamente tudo que aparece, porque se você fizer isso, com certeza você vai perder a clareza, você pode perder a clareza, você pode perder a direção, e as pessoas que estão com você podem se sentir perdidas. A pior coisa que você, como dono, pode permitir, pode fazer com o time, é fazer eles se sentirem perdidos, não saber para onde vão. Então, dar clareza e direção, deixa eu te contar uma coisa. Se você não consegue, pode ser que você não tenha atribuições de dono. E você pode aprender, se quiser, a ter atribuições de dono. E aí você precisa saber o que é que precisa ser feito em cada cargo. Escreve o que cada cargo precisa fazer. É escrito? Não, é escrito mesmo. Não, tem que ser comunicado. Tem que ser comunicado isso, Ricardo? Não, tem que ser comunicado porque, veja, vamos separar as coisas, ó. Uma coisa é gestão, outra coisa é liderança. Então são coisas que caminham paralelamente, elas não se cruzam. Então, esquece um pouco, abandona um pouco essa visão romântica, entendeu? Da liderança, dessas pessoas que falam bem, que falam olhando para a câmera, que olham nos seus olhos, são capazes de dizer coisas audaciosas, mudar o tom da voz, né? Apontar, tal. Tá, tudo isso é muito legal, entendeu? Mas assim, isso é liderança, isso é muito romantizado, né? Veja, você pode ter carisma, tem pessoas que nascem com carisma e levam isso adiante, fazem grandes coisas com o seu carisma. Mas deixa eu te contar uma coisinha aqui, ó. O carisma, ele não se sustenta no longo prazo. O carisma, ele não se sustenta sem caráter. Então, olha, por mais que você tenha essa visão romântica, e pode até ter, é gostoso liderar também, né? É gostoso liderar porque ser líder traz assim um componente de vaidade que é transformar pessoas. Então, assim, eu também tenho um pouquinho dessa chaga, sabe? Eu vejo pessoas incríveis trabalhando comigo, viu, pessoal? E aqui, mesmo me assistindo aqui, eu tenho grandes pessoas e eu vejo como essas pessoas entraram na empresa, eu vejo o quão bem elas estão indo e quão grandiosas elas são, e aí isso traz um orgulho pra gente, isso aí é meio gostosinho, tal, isso é um perigo. Então, por que eu digo que isso é um perigo? Porque tem toda a parte da gestão, entende? Então, assim, dar clareza e direção, pessoal, vai muito além de ter carisma, saber falar para uma câmera, saber falar em público. E eu percebo que as pessoas ficam muito preocupadas com isso, sabe? E, na realidade, existem pessoas grandiosas que não têm coragem de falar em público, viu? Tem pessoas muito grandiosas, pessoal, que não têm coragem de olhar assim para uma câmera e falar com você, apontar. Misture as coisas. Se você consegue, faz cursos e você consegue falar bem, e você consegue falar bem em público, falar para as pessoas, se você aprendeu a dominar isso, essa técnica e tudo, e conversar com todo mundo aqui, isso é legal, né? É importante se você conseguir, eu torço para que você consiga, né? Dê o primeiro passo, você vai conseguir. Mas o outro lado, que é o lado da gestão, tem que ter direção e clareza, porque na direção você precisa de números, tem que ter gestão. Então, você precisa, né, nesse terceiro passo, nesse penúltimo, que eu digo que é imprescindível, para ligar para o quarto e último passo imprescindível, você precisa ter gestão, você precisa ter números. Então, assim, não vai adiantar você ter carisma, saber convencer, ser persuasivo, né? Se você não tiver caráter, né? Então, a lógica da personalidade, que é essa lógica de você saber comunicar as coisas muito bem e tal, né? Inspirar pessoas, motivar pessoas, ela vai ficar vazia no médio e longo prazo se você não tiver ali algo sustentando, né? Se você não tiver números, embasamento nos números, se você não souber nesse quarto, né? Nessa quarta e última atribuição, que eu chamei que na realidade é obrigação, né? Que é você fazer com que essas pessoas tenham reais condições para colocar aquilo em prática, para aquilo realmente acontecer. Entende, pessoal? Se você não tem essas condições, se você não garante essas condições, elas não vão conseguir fazer. Então, nessa quarta obrigação sua, que você não pode, né, deixar de exercer, essas pessoas precisam
ter, através desse network que você forma, esses prestadores de serviço que você trouxe, esses fornecedores que você trouxe, você precisa garantir que essas pessoas tenham reais condições de fazer o trabalho. Né? E você precisa ser, né, esse meio de campo, né, esse intermediador entre as pessoas internas de uma empresa e externas da empresa, né, essa comunicação, fazer isso fluir, né, evitar determinados ruídos, né, evitar determinados desvios, né? Fazer com que as pessoas se centrem, né, na direção, dando clareza para isso, dando iluminação para isso. Né? Então, quando você vai fazer isso aí, o que você vai perceber? Você vai perceber que, principalmente hoje, quando a gente é bombardeado de informação, você vai perceber que, mesmo que sem querer, né, às vezes as pessoas nem percebem, elas vão se desviando do que tem que ser feito. Então, garantir que as coisas aconteçam é você perceber, né, você ir medindo, ter gestão, ir medindo através de indicadores, para não deixar essas pessoas se desviarem. Isso é fundamental, e você tem que fazer isso. Você não pode terceirizar isso. E dentro dessa quarta obrigação, cobrar resultado. É claro que se esses fornecedores, né, se esses prestadores de serviço, se essas pessoas que compõem, se algumas pessoas que compõem um time, se elas não conseguem entregar, então cabe a você desligá-las. Seja um prestador de serviço, uma pessoa que trabalha com você, então cabe a você decidir quais parceiros precisam se unir ao time, quais parceiros precisam deixar o time. E se esses parceiros são pessoas que trabalham para você, trabalham com você, então você tem que enfrentar decisões difíceis. Por quê? Porque dentro de uma atribuição de dono está, aqui, nesse quarto item, né, obrigatório, tomar decisões difíceis. Esse quarto item, se você não aprende, se você procrastina, porque você evita conversas difíceis, se você procrastina porque você não toma uma decisão que às vezes não é popular, então você não pode ser dono. Porque se você estiver liderando numa empresa, num departamento dentro de uma empresa, sendo você um microempreendedor, um empreendedor maior, se você quer agradar, se você quer ser popular, talvez dono de uma empresa não seja o melhor lugar para você. Porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões difíceis, enfrentar diálogos difíceis e desligar pessoas. Porque dessa forma você não perde o seu tempo e você também não toma o tempo das pessoas. Beleza? Agora, como bônus, pegou? Pegou as 4? Então essas, meu bem, foram as 4 coisas, 4 obrigações, né? 4 funções, atribuições. Dá o nome que você acha que é melhor para você. Essas 4 coisas você não pode abrir mão. Essas você tem que ficar em cima. E tem dezenas de outras coisas para fazer. Mas eu acho que com esse vídeo você agora, definitivamente, toma nota, escreveu. E olha, escreve mesmo e ó, gestão à vista. Escreveu, bota num quadro, bota lá na parede do seu escritório, bota no papel de parede do seu smartphone, se o seu escritório for a vida, né, for o mundo, se você nem tem escritório, bota lá no papel de parede do smartphone, porque ali você vê todo dia, né? Coloca lá nos seus documentos e você vai aí ter. Bom, essa direção e clareza o Ricardo me deu. Essas 4 eu não posso abrir mão, não posso contratar ninguém para fazer não. E agora um bônus para você. Meu amor, liderando, sendo dono de uma empresa, tem 3 coisas que você tem que deixar para lá. 3 coisas que você, ó, bônus para você, ó. 3 coisas que você tem que, 3 cargas, 3 pesos, 3 bagagens para você sair fora, ó. Como todo dono, você tem muita responsabilidade. Não importa se você não tem nenhum funcionário, se você é um empreendedor, ou se você é um empreendedor de sucesso, tem centenas, milhares de pessoas trabalhando para você. Primeira coisa que você tem que abandonar, excesso de preocupação, ok? Pré-ocupação, não serve de nada, tá bom? Inclusive na Bíblia está dizendo que é inclusive pecado, não é? Porque o futuro, né, Deus revela coisas para a gente. Então você tem coisas que estão reveladas, aquelas coisas que Deus já permitiu que você saiba. E tem coisas que estão ocultas, que Deus não permite que você saiba. Descanse nisso. Entenda que tem coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Ok? Você tem o dia de hoje, você tem um planejamento, faça esse planejamento, não viaje, né, naquela companhia que hoje em dia está famosa,
Dizem que a maior companhia do Brasil é a Azul, brigando com a TAM, brigando com a Gol. Não é verdade. Não é nenhuma dessas companhias que está em alta aqui no Brasil hoje em dia. A companhia principal, a companhia aérea mais famosa no Brasil hoje em dia é a Hellmann's. Porque a galera viaja na maionese, que não é brincadeira. Então, se tem uma coisa que você não pode... Né, se tem uma armadilha que você como dono não pode cair, tá aí o bônus para você. Amor, falta de perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Dizem que as pessoas não vão escapar de pagar imposto, não é isso? E não vão escapar de morrer, não é? Tem uma terceira. Ninguém vai escapar das pessoas pisarem na bola com você. Então, alguém sempre vai pisar na bola com você. Quando? Todo dia. Ok? Então, anota a terceira. Pagar imposto e morrer, você já sabia, né? Que você não vai escapar. E agora a terceira. Alguém vai pisar na bola com você. Então, liberar perdão é a primeira coisa que você tem que aprender como dono. Libera perdão. Porque todo dia vão pisar na bola com você. Se você vai ficar acumulando isso, você não vai conseguir ser dono de nada. Libera perdão, esquece, segue em frente. Ok? Terceiro e último bônus aqui para você. Ciúme. Ciúme, amor. Não é coisa de dono, tá bom? Ciúme não é coisa de dono. Se você é invejoso, se você fica olhando o que os outros ficam fazendo, se você tem ciúme de que um recebeu mais e você recebeu menos, isso não é coisa de dono, isso não é coisa de líder. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já pensou lá na Bíblia que engraçadão que ia ser? Imagina assim, ó. Moisés... Noé, vamos voltar. Noé. Imagina assim que engraçadão, ó. Noé terminou a arca, né? Fez aquele trabalho, que deve ter levado, sei lá, quantas dezenas de anos, e terminou a arca. E aí ganhou, está na Bíblia, ganhou o arco-íris. Tá certo ou não? Foi uma premiação. Noé ganhou o arco-íris. Está lá na Bíblia. E Abrão? E Abrão, que quando conquistou lá a terra prometida, teve que circuncidar tanto as pessoas da família dele como os soldados. Olha o prêmio de Abrão, né? Um ganhou o arco-íris, o outro tinha que circuncidar pessoas. Sabe o que é circuncisão? Joga lá no Google para você ver que gostoso o prêmio de Abrão. Você já pensou Abrão assim, falando na Bíblia? Já pensou essa narrativa na Bíblia? Abrão falando assim, poxa Deus, caramba, para Noé você dá um arco-íris, né? Para mim, você entendeu? Não é uma narrativa idiota, uma narrativa ridícula. Então não atraia esse tipo de narrativa para a sua vida. Algumas pessoas... conquistam determinadas coisas em um determinado tempo, você conquista as coisas num outro determinado tempo, e Deus que olhe por todos nós. Valeu? Então toma conta da sua vida, vai fazer a sua obrigação, tá bom? Ó, quanto mais para dentro, ó, mais para cima, beleza? Seja indesistível. Valeu.